Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline Mairena. Eu sou estudante da Unifiel. Estou no último semestre de MBA em Gestão de Projetos. E agora a gente vai falar um pouco sobre comunicação, referente aos seminários em projetos, que é uma disciplina à distância que a gente tem na MBA. Então, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre comunicação em projetos, o quanto ela é importante, o quanto ela influencia positivamente no projeto e como que ela influencia também negativamente no projeto, caso ela não seja bem administrada. Então, aqui uma breve introdução, que a comunicação é o elo de ligação entre as pessoas, as ideias e informações. E a comunicação é uma área de conhecimento extremamente importante, principalmente para o gerente de projetos, porque ela representa 90% do tempo do GP em um projeto. Então, o gerente de projetos, ele gasta a maior parte do seu tempo se comunicando com as pessoas. A justificativa pela qual eu escolhi esse tema é que a maior parte das falhas e problemas em projetos é pela falta de comunicação ou pela má administração da mesma. O gerente de projetos, antes dele exercer bem a função dele de gerente de projetos, ele tem que ser um bom comunicador. Se ele não for um bom comunicador, o risco de dar errado o projeto é muito grande. Os objetivos da comunicação é manter todos os envolvidos bem informados, manter as partes alinhadas, coletar ideias e informações das pessoas que executam, interagir com as pessoas para solucionar problemas, evitar conflitos, atender às necessidades dos stakeholders, entre outros objetivos. É muito importante que as pessoas estejam bem estruturadas, estejam alinhadas, esteja todo mundo na mesma página, né? E principalmente que elas entendam aquilo que o gerente de projetos passa, aquilo que o gerente de projetos informa, qual é o principal, o real objetivo do projeto, quais são os fatores negativos do projeto, quais são os fatores positivos, o que está dando problema, o que não está tão legal, qual é a causa raiz desses problemas, enfim. Tudo isso deve ser informado de forma clara e objetiva, para que todo mundo trabalhe e se empenhe para chegar no mesmo objetivo. As habilidades que o gestor, que o gerente de projetos tem que ter é ouvir constantemente. Antes dele ser um bom gerente de projetos, como eu já disse, ele tem que ser um bom ouvinte, né, um bom comunicador. E para você ser um bom comunicador, um excelente comunicador, você primeiro tem que ser um bom ouvinte. Quanto mais você ouve as pessoas, é, além de identificar os problemas e o que está ocorrendo no projeto com mais facilidade, quando você ouve ativamente as pessoas tendem a prestar mais atenção quando você for falar. Então, por isso que é muito importante essa questão de ouvir primeiro, de trocar ideias, perceber os sinais não verbais das pessoas, porque a gente tem a linguagem verbal, mas também tem a não verbal. Saber se as pessoas estão gostando, se estão concordando ou não com aquilo que você está falando, não só através das palavras, mas também dos sinais. É muito importante que o gerente de projetos ele transmita mensagens claras e assertivas, que ele adeque a linguagem aos diferentes receptores. Eu primeiro preciso saber qual é o meu público, qual é a mensagem que eu quero passar, para que eu adeque a minha linguagem, o modo que eu vou falar, o método que eu vou utilizar para me comunicar com essas pessoas. A forma com que eu falo com a operação é diferente da forma que eu vou me comunicar com a diretoria, né? Até porque isso não é questão de preconceito. Isso é questão que, da forma que eu fale, da forma que eu falo com a diretoria, pode ser que a minha operação não entenda. Então é por isso que eu tenho que usar as palavras adequadas, a forma de falar adequada,
de acordo com o meu público. Eu tenho que se importar com a comunicação não verbal, aliás, não formal, desculpa, que é aquela comunicação de conversas extrovertidas, de conversas de bate-papos nos corredores, no elevador, no café, e não somente em volta de uma mesa de reunião, porque essas outras conversas, né, essas outras comunicações não formais, elas também podem trazer para o gerente de projetos informações muito importantes e valiosas que talvez ele não tenha numa mesa de reunião devido ao constrangimento de certas pessoas, né? Em uma conversa não formal, pode ser que as pessoas se sintam mais à vontade. Ele também tem que tomar decisões, isso é muito importante, não pode ficar, como nós dizemos popularmente, em cima do muro. Então é melhor tomar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. Então ele precisa ser assertivo nas decisões que ele for tomar, mesmo que tenha consequências não tão legais, né, não tão esperadas, mas a decisão tem que ser tomada. Dirigir as atividades, saber o que as pessoas fazem, qual é o tempo de duração de cada atividade, acompanhar essas atividades, entre outras habilidades. Os tipos de comunicação, a gente tem os três, né, principais, que é a comunicação verbal, que é aquela onde a gente fala, onde a gente tenta ser claro, onde a gente tem que manter a velocidade na voz para que não fique muito rápido, para que as pessoas consigam compreender, ter uma tonalidade adequada, ou seja, não falar muito baixinho para que outros sons sobreponham a sua voz, né? Outros barulhos externos, ou até mesmo a voz das pessoas não pode sobrepor a sua voz, para que as pessoas consigam te entender. Não precisa ser gritando, nem uma voz estridente, mas tem que ser um meio termo, né? Tem que ser uma altura compatível para que chame a atenção das pessoas. A não verbal, que é outro tipo de comunicação, que é aquela comunicação através de gestos, de expressões faciais, como eu já disse, linguagem corporal, aparência, entre outros, né? Você tanto percebe a forma não verbal que as pessoas se comunicam, como você também tem que tomar cuidado com a sua forma não verbal de se comunicar, né? Como, por exemplo, não ficar muito escorado quando for fazer uma apresentação, não ficar muito tempo de braços cruzados, não ficar virando o olho ou fazer expressões faciais que não sejam tão agradáveis e etc. E tem aquela famosa, aquele famoso tipo de comunicação que é a escrita ou gráfica, que atualmente é muito utilizado em todas as empresas, em todas as organizações, que pode ser e-mail, pode ser gráficos, planilhas, apresentações, status report, etc., que é mais conhecida como a comunicação escrita, né, que a gente mais utiliza e-mail mesmo para se comunicar, e para criar os planos do gerente de projetos, para detalhar o status do projeto e etc. A gente tem que tomar cuidado também com três barreiras na comunicação, que é as barreiras humanas, as físicas e as semânticas, e eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas. A gente tem que tomar cuidado, e muito cuidado, com as barreiras humanas, né? O que são as barreiras humanas? Exemplos: barulhos externos, barulhos oriundos, como por exemplo, música alta, barulho de obras, troca de mensagens de texto durante alguma apresentação, durante alguma reunião, o famoso WhatsApp, que agora é tão difícil de controlar, lugares de reunião desconfortáveis, etc. Essas são as barreiras humanas. A gente tem as barreiras semânticas, que são aquelas barreiras que acontecem quando há discordância sobre as palavras que estão sendo usadas. Isso frequentemente acontece quando as pessoas envolvidas na comunicação falam línguas diferentes, né? É um exemplo. Fica um pouco mais difícil da gente conseguir se comunicar. Obviamente, todo mundo sabe que o inglês é a língua mundial, o quanto é importante o inglês nos dias de hoje, mas talvez as pessoas de países ou até mesmo de regiões diferentes pode atrapalhar.
E também tem que tomar muito cuidado com essa questão de barreiras semânticas, porque isso também inclui expressões, né? Quando a gente fala alguma expressão da nossa região ou da nossa cidade, que pode ser não compreendida por outras pessoas, de outras regiões, de outras cidades, de outro estado. Então a gente tem que tomar cuidado com as expressões e também com as gírias, tá? Porque as pessoas podem não entender. E a gente tem, por último, as barreiras físicas, né? Que aí a gente pode citar vários exemplos, né? Pode ser deficiência auditiva, visual, distúrbios de fala e etc. Outros exemplos também de barreiras físicas é o desinteresse do emissor, né? Atitudes antagônicas, preconceitos, emoções. E uma das formas de se reduzir esse tipo de barreira é aplicar o processo de escuta ativa, como eu já disse, né? Que faz com que o receptor ele esteja atento à sua mensagem transmitida, né? E ele te envia sinais para que você entenda ou não a mensagem. Aqui a gente tem um desenho de um exemplo comum de má administração, né? Um exemplo que a gente se depara no nosso dia a dia, que é como o desenho de como o cliente explicou, como o GP entendeu, como o analista projetou, como o programador codificou, como o consultor descreveu, como foi documentado, o que foi instalado, como foi cobrado, como foi suportado e, finalmente, o que o cliente realmente queria. Ou seja, o que o cliente realmente queria não tinha nada a ver com o que foi desenhado, projetado, entendido, etc. Cada um entendeu de uma forma. Isso quer dizer que a comunicação, quando foi passada, né, quando foi passado qual era a expectativa do cliente, não foi clara, não foi objetiva, não foi assertiva. Tudo bem? E aqui a gente fala um pouquinho sobre o modelo de Canvas, né? O modelo de Canvas ela é uma metodologia atualmente muito utilizada, que eu gostei muito de conhecer no curso e que eu acho que ela é muito eficaz nos dias de hoje, né? Aqui a gente tem um painel com os quadrados sobre cada etapa do projeto. As justificativas, o produto, os requisitos, o objetivo, a equipe, os grupos de entrega, as premissas, os riscos, linha do tempo, custo, etc. Tudo aquilo que a gente escreve, digita, naquele 1 milhão de documentos, né, que a gente faz quando a gente começa um projeto, a gente coloca nesse painel. E o interessante é que esse painel ele é feito em grupo, ele é feito junto com os stakeholders. Então, é um plano que é montado em conjunto. Então, é fechada uma sala, né, com esse painel em branco, com todas as pessoas participando, e aí as pessoas começam a debater e a colocar post-its sobre o que elas acham que seja a justificativa, sobre o que elas acham que seja a premissa do projeto e etc. Então, isso é montado em conjunto. As vantagens desse modelo é, é que exige a participação dos stakeholders, né, como eu já disse, facilidade na expressão de ideias, é um método visual, as pessoas batem no olho e através de uma leitura rápida já conseguem identificar qual é o objetivo do projeto, documentação reduzida, então ao invés de ter aquele 1 milhão de documentos que a gente demora tanto para ler, que a gente não tem tempo de ler tudo aquilo, que a gente demora para entender, para compreender, então tudo isso é reduzido, né? A gente tem esse modelo de Canvas justamente para não tornar burocrático a questão de documentação do projeto. A gente tem debates positivos na elaboração do quadro, né? Que os stakeholders na montagem do quadro vão conversando entre si e vão debatendo as ideias para ver se aquilo é realmente justificativa mesmo, se não tem alguma coisa melhor para colocar, que se adeque mais, acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa do quadro, enfim. A gente tem a redução de tempo e recursos, como eu disse, né? Nem todo mundo tem todo o tempo para ficar lendo aqueles documentos, aqueles relatórios, e maior atenção das pessoas. Como é um método visual, ele chama muito mais atenção.
O gerente de projetos pode deixar esse quadro na sala dele, na mesa dele, ou pendurado em algum lugar de fácil visualização, para que as pessoas passem e chamem a atenção das pessoas, que elas parem e percam alguns minutos olhando para o quadro e já entendendo qual é a situação do projeto. E as desvantagens do modelo é a documentação escassa, análises de riscos, custos ou outras áreas de conhecimento muito superficiais, muito por cima. É lógico que essa questão de esse modelo, né, de Canvas, ele é só um exemplo. A gente pode aplicar ele sim no projeto, mas pode ser que para um projeto muito grande ou muito complexo ele não sirva. Ou até mesmo a gente possa utilizar o modelo de Canvas, mas junto com as documentações, né, todas aquelas documentações, por se tratar de um projeto complexo, né? Nem sempre a gente vai conseguir aplicar só o modelo de Canvas, a gente vai precisar, talvez seja necessário, né, se faça necessário todos aqueles outros documentos devido à quantidade de detalhes que o projeto tem. E a conclusão é isso que eu acabei de falar, né? Que nessa apresentação a gente conclui que o modelo Canvas é apenas um exemplo a ser demonstrado, é uma metodologia muito eficiente e utilizada nos tempos atuais, mas é importante ressaltar, pessoal, que independente de qual seja o seu método como gerente de projetos para se comunicar, este método ele tem que ser claro e objetivo. Você tem que colocar na cabeça que o principal objetivo quando você comunica, quando você interage as pessoas no projeto, é engajar essas pessoas, é motivar. E claro, além de passar todas as informações para que todo mundo esteja na mesma página, para que ninguém se pegue desprevenido, para que ninguém erre com a desculpa depois de dizer eu não sabia, né? Então, quanto maior for o número de informações que os stakeholders obtiverem do projeto, maior a chance de sucesso o projeto terá. Eu espero que vocês tenham gostado e uma boa noite.